Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$ 1 milhão investidos. E eu quero mostrar para você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$ 30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo, vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Então, cara, vamos já entrar nesse assunto, assim, vamos tentar entender, falar da importância disso e acho que já vai ser o porquê do porquê você escolheu seguir por esse caminho, né? Se você viu alguma importância em falar sobre essa causa, em focar nessa causa, porque realmente tem algo aí, né? Eu acho que eu vou contar um pouco a história, porque eu acho que contextualiza. Eu nunca quis trabalhar com isso. Nunca sonhei com isso. Eu fiz medicina. Durante a medicina eu queria psiquiatria, depois eu mudei para outras. Eu queria depois medicina intensiva ou cirurgia oncológica. Nada a ver, né? E aí, no sexto ano, quero psiquiatria, é o que eu gosto mais, e fui para psiquiatria. Aí eu fui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, da Federal do Rio Grande do Sul, que lá era um local que eu já tinha lido, um lugar que tinha muitas pesquisas, né, sobre déficit de atenção em adultos, que é uma parada que agora é um pouco mais comum, né? Até o Simon viu recentemente aqui, né? É mais comum, mas naquela época era muito pouco se sabia sobre isso. Eu queria entender um pouco mais sobre essas questões e eu sabia que lá falavam muito sobre psicoterapias, né? Tinha muito essa tradição porque nem todo psiquiatra faz psicoterapia, né? A visão que as pessoas nem sabem o que é um psiquiatra, mas um psiquiatra é um médico especializado na saúde mental e que uma das funções dele é prescrever, avaliar, né, fazer o diagnóstico e prescrever medicações ou intervenções para aquela pessoa. E tradicionalmente, pelo menos tradicionalmente não, popularmente, quem faz psicoterapia são psicólogos. Mas psicólogos também não... Tem psicólogos que não fazem psicoterapia e tem psiquiatras que se especializam em psicoterapias, né? Tanto que depois eu fiz essa especialização. Mas enfim, legal. A lógica era a seguinte. No primeiro ano... enfim, o hospital geral, e eu estava gostando da psiquiatria de uma forma geral. Só que a dependência química lá é separada. No primeiro ano eu não tinha visto nada de dependência química. E tinha lá no hospital de clínicas, até a minha época, um receio de como era a primeira parte do segundo ano, porque era onde começava o estágio da dependência química. Então era assim, todo mundo ficava com medo. Pô, vou ter que ir nesse estágio obrigatório. Por quê? Porque era meio sombrio? Cara, isso é uma coisa meio velada, não sei bem porquê, não é que é sombrio, mas é que quando a gente vai ser profissional da área da saúde, a maioria de nós pensa em ajudar pessoas, né? E que pessoas possam colaborar. Eu vou lá ajudar uma pessoa, ela vem no meu consultório e ela pede ajuda. Ela fala, olha, estou com um problema, quero ajuda para tratar esse problema. Na dependência química isso não é assim. E isso fere... Quando a gente não trabalha isso dentro de nós, profissionais, fere um pouco o nosso ego. Né? Porque a gente mede um pouco, talvez, a nossa capacidade profissional ou o prazer que a gente tira do trabalho, um pouco pelo reconhecimento, um pouco pelo quanto você consegue, vamos dizer assim, conduzir ou quase que controlar aquilo que está acontecendo. Né? Prescreva um remédio, a pessoa toma. Beleza, ela volta, fico satisfeito, foi um trabalho em equipe muito bem feito. Agora, quando uma dependência química e alcoolismo, a parada é diferente. Você precisa ficar um pouco mais junto com a pessoa. Você precisa acompanhar ela um pouco mais. Você tem que meio que dançar junto com a resistência que ela vai ter, porque uma parte da doença é ter resistência ao tratamento. E é louco isso, né? E por que a pessoa vai se tratar? Porque ela tem problemas. Ela tem uma parte dela que quer se tratar, outra não. E aí eu comecei meu treinamento com esse receio, essa coisa que via dos outros. Então nunca foi meu sonho isso. E eu comecei meu treinamento e eu caí numa professora lá que era muito boa, que me pegou na minha mão e me ensinou muito sobre isso, né? Foi minha supervisora durante... Era para ficar 6 meses lá, eu fiquei 3 anos e meio. Você tem uma noção. Depois eu fiquei opcional lá, enfim. Porque eu comecei a gostar. Mas olha como é que eu comecei a gostar. É louco isso, eu vou ser sincero, porque... é difícil, e era difícil para mim lidar com essa situação também de pessoas que não querem ser ajudadas. Por exemplo, uma das minhas funções lá era fazer grupo terapia. Grupo terapia é aquilo que vê na televisão lá. Oi, meu nome é João. Oi, João. Não é assim, tá? Não é assim, mas é parecido com isso. As pessoas se reúnem em grupo, tem vários tipos de grupo terapias, enfim.
E aí eu atendia em grupo terapias, e como eu estava num primeiro momento, eram pessoas mais motivadas, pacientes selecionados, mais motivados para trabalhar, já não estavam mais usando praticamente substâncias, e eu ajudava eles a tratar numa modalidade de tratamento baseada em terapia cognitivo-comportamental, que é o modelo de prevenção de recaídas, de Marlatt e Gordon. Enfim, depois a gente pode voltar a se aprofundar em cada ponto. Mas é o seguinte, eu estava começando a gostar disso, e essa minha professora, ela era quase que uma mestre dessas, tipo assim, Karate Kid, que ela era muito assim, ela queria me forjar de alguma forma. Acho que uma das alegrias dela era forjar, assim. E ela me colocava em situações muito desconfortáveis, atender casos muito difíceis. E tinha um problema nesse ambulatório, como todos os que existem, vai ter algum problema, uma questão a ser resolvida, que era o que fazer com pacientes que não querem se tratar. Tá, Vitor, mas se ele não quer se tratar, como é que ele vai chegar lá no hospital escola para ser atendido? Ordem judicial. Ou o patrão fez uma carta lá, fez um documento dizendo que se a pessoa não comparecesse no tratamento, ele ia ter demissão por justa causa. Coisas dessa natureza. Né? A pessoa vai perder a guarda do filho. Então, se ela não, pesadas. Coisas não muito leves. E essas pessoas são as que mais fazem... É que assim... Eu sempre gosto de uma palavra de uma professora minha, uma enfermeira genial, a Alessandra. Ela dizia o seguinte, que uma das dificuldades de tratar esse tipo de paciente em relação a outros é que, por exemplo, se você trata uma senhorinha deprimida, queridinha, que vai, toma um remédio e melhora, ela desperta o seu melhor lado. Você não sente raiva dela. Você sente compaixão, você sente empatia. Você olha, poxa, eu quero ajudar essa senhora. Aí você ajuda ela volta agradecida, te traz alguma coisa de presente. Já tratei pessoas assim, e aí a relação fica leve, assim, e ela melhora, você fica feliz, te traz o melhor lado teu. Na dependência química, os pacientes eles tendem, né, em alguns momentos do tratamento, despertar o que há de pior na gente. Se a gente não tiver muito tratado, a gente pode cometer muitos erros por essa questão de não tolerar essa carga que é trazida. Que tipo de coisa que acontece? Eu vou te dar um exemplo muito pesado. Por favor. É porque o mais pesado exemplifica bem, mas ele é desconfortável de verdade. Tá bom. Tinha um paciente uma vez que ele, no meio de um grupo, eu lembro até hoje, ele começou a falar assim, era um grupo em que a gente estava conversando sobre coisas do passado que que eles faziam, que se arrependiam, que hoje olham para trás e fariam diferente. E esse cara em particular, ele falou assim, o meu trabalho era com crianças no futebol. E eu levava essas crianças na minha Kombi. E eu era muito próximo dessas crianças. Se é que você me entende. Eu adorava estar perto delas. Eu adorava quando a gente criava uma relação mais próxima. E ele falava isso olhando para nós, assim, que eram os líderes do grupo. E deu a entender, depois a gente acabou descobrindo que esse cara tinha realmente processos relacionados a isso, né? Para quem não entendeu, uma suspeita de abuso infantil. E ele solta isso dentro do grupo. Daí é uma coisa que eu não trouxe para fora, né? Tipo, vamos dizer assim, eu não maltratei ele por isso, porque não é meu direito também fazer isso. Mas naquele momento o desejo que me veio foi de destruir aquele cara. Foi muita raiva, foi muita frustração. Daí a gente trabalhava na modalidade assim, de depois dos grupos a gente discutia e às vezes a gente se ajudava a elaborar aquilo, entendeu? Em alguns momentos, quando a gente estava começando ainda, né? Puxa, e olha que interessante. Isso acho que deve ser uma das partes mais fodas. Mas cara. é raro, tá? Isso é raro, é a exceção da exceção. Eu estou falando um exemplo extremo, acho que aconteceu uma ou duas assim. Uma ou duas, assim, no máximo. O resto era mais leve. É que se eu falasse uma mais leve, talvez fique menos claro. Mas, tipo assim, uma pessoa que, sei lá, você vai atender um cara que ia matar alguém e o cara tomou tiro, aí você tem que atender o cara e salvar a vida do cara. Isso era diariamente. Mas isso pra mim não era tanto. Não pegava tanto. Não pegava tanto porque... Geralmente eu tratava mais pessoas assim que tinham tomado, sei lá, um tiro ou pegavam uma outra doença porque ele era de uma facção criminosa, por exemplo. Aí eu não sabia muito da história, então isso ajudava, né?
desconecta, né? Não ia muito a fundo. Mas a média, assim, era eu chegava lá, daí eu lembro de um paciente até hoje. Cheguei a atender ele a primeira vez e falei assim, eu odeio médicos. Nossa, que insuportável. Eu odeio esse jaleco, que coisa insuportável. É porque ele tava meio assim, né? Entendeu? Tipo, mas esse cara que eu tava falando dessa história horrorosa, qual que era a ideia dele? E eu não sei se era verdade ou não, mas ele deixou no ar propositalmente esse clima. Todo mundo no grupo ficou tipo assim, ele acabou com o grupo, assim, todo mundo ficou tipo, cara, isso... Tipo, paralisado, assim. Qual que era a intenção dele? Que depois a gente foi perceber, porque tem várias dinâmicas muito interessantes de como um grupo opera. Era uma das coisas que eu mais gostava, que eu mais gosto de estudar. Grupo, como é que um grupo funciona, né? Tem teorias muito interessantes, que uma das mais interessantes é do Wilfred Bion, que fala sobre os tipos de movimentos que grupos fazem, grupos mais primitivos, ainda quando você precisa elaborar questões emocionais daquele grupo. É muito interessante, tecnicamente. Que legal. E esse cara, ele estava querendo destruir o grupo, simbolicamente, né? Por quê? A doença estava ativa, ele queria meio que, vamos dizer assim, fugir do tratamento, então ele vai lá e transforma o tratamento no inferno para se afastar do tratamento, para tirar o foco do tratamento. Essa era a base da resistência dos pacientes. A maioria fazia isso de formas muito mais leves, mas irritantes. Muitas vezes irritantes. Quando o terapeuta é inexperiente. Depois que você é experiente, é tipo assim, mais uma terça à tarde, entendeu? Já conheço, já sei, já estou prevendo. Quando você é experiente, tinha um professor meu que falava o seguinte, que você tem que ter, inclusive, você tem que se abrir para a possibilidade de algo novo, porque tudo passa a ser tão previsível que você tem que se abrir para algo novo. Você tem que estar sempre com uma postura de curiosidade, senão você está sempre com 2, 3 passos na frente. Cara, que interessante isso. Então existiam esses padrões no grupo, no comportamento do grupo. E eu estava no tipo de grupo mais primitivo que tinha, porque essa professora me colocou para tratar pacientes que não queriam se tratar. Não existia esse grupo antes, porque uma das razões é porque nem na dependência química ninguém queria tratar esses pacientes. Porque eles não evocam bons sentimentos. Eles mexem com você, eles mexem com questões muito fortes dentro da gente. Claro, esse exemplo que eu dei é muito extremo, mas outras coisas menores, né, acontecem. Enfim, é parte do trabalho. E o que